pessoal! Somos o canal AB Espaço, você já sabe, um canal que fala sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer o professor Christian, que veio falar sobre um tema que está muito em voga, né? Que são as garantias constitucionais do processo penal. Muito bem-vindo, viu, professor Christian? Muito obrigado, Rayane. Para mim é uma honra estar aqui nesse local, né, recebido pela ilustre professora Rayane, que me agraciou, né, com um tema extremamente importante, que são as garantias do processo penal na Constituição. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, viu, Rayane? Sinto muito honrado pelo convite e me coloco à disposição sempre que for chamado. Tá? Muito obrigada, é uma honra. Pessoal, estou recebendo hoje o professor Christian Kiefer. Ele é professor, advogado, procurador na BH Trans, autor de diversos livros jurídicos, pós-doutor em Direito Penal e Processo Penal. E nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante, que são as garantias constitucionais do processo penal. Professor Christian, muito prazer te receber, viu? Prazer é todo meu, viu, Rayane? Professor Christian, eu vou cozinhar para o professor e quem quiser reproduzir a receita é só olhar na descrição do vídeo que está tudo lá. Um clássico da culinária italiana, que é o macarrão à bolonhesa. Então, quem quiser reproduzir, é só olhar na descrição. Antes de começar, professor Christian, eu queria fazer uma menção que hoje estou recebendo uma aluna muito especial, que é a Júlia Carolina, que ganhou um concurso lá na Faculdade de Direito de Contagem para participar aqui do nosso canal AB Espaço nesse episódio. Júlia, seja muito bem-vinda. Se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Obrigada, Rayane, pelo convite. Pode deixar assim, que eu vou participar bastante. Obrigada. Professor, então vamos começar esse tema e assim, bem do beabá. Eu sei que é um tema que dá uma pós-graduação, né? Mas assim, vamos falar do que é mais importante, do que é mais atual. E eu acho que uma pergunta que não pode deixar de ser feita é o seguinte: qual que é a importância, né? Qual que é a indicação? O que a Constituição quer dizer quando ela traz esses temas no bojo da Constituição? Dessas garantias do processo penal já virem ali no próprio texto da Constituição e não numa lei complementar, numa lei ordinária. Bom, Rayane, para falar um pouco sobre a questão das garantias, né, do processo na Constituição Federal, que eu considero um tema bastante sensível, porque esse tema ele vai exortar, né, o sistema de política criminal no Brasil. E quando a gente fala dessas garantias, essas garantias elas vêm para serem elencadas na Constituição como uma forma de coibir o arbítrio do Estado. Então, é uma forma de uma proteção a todo e qualquer cidadão contra os arbítrios estatais. Então, quando a gente fala de garantias, a própria palavra nos remete ao quê? A um sentido de proteção, a um sentido de salvaguarda de direitos e liberdades constitucionais. Então, é um tema que é muito caro para o nosso sistema criminal brasileiro e que ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser bem estudado, bem orientado, né, pelos nossos juristas. De alguma forma, a gente precisa dar um tratamento especial a esse tema, porque quando se fala em garantias, né, do processo penal na Constituição, a gente sempre vai falar, Rayane, sobre a questão da dignidade da pessoa humana, né, que é um dos nossos princípios reitores lá do nosso sistema da Constituição Cidadã, que precisa, né, de alguma forma, um olhar diferente. Então, esse paradoxo que a gente encontra diante, né, desses preceitos, né, do processo penal na Constituição, nós podemos dizer que o Estado ele vai se utilizar de todo um aparato legal, e esse aparato legal que o Estado vai utilizar, ele tem que observar essas regras. E uma vez que ele não observa essas regras, né, esse conjunto normativo, principalmente elencado na nossa Constituição, se ele não observa, ele vai violar essas regras. Então, uma vez que ele viola essas regras, não observando todos aqueles preceitos, todas aquelas questões que são basilares
na verdade, ele está ali, né, indo contra, né, a própria legislação. Indo contra a própria legislação, ele está agindo de forma arbitrária, ilegal, e suplantando direitos e garantias fundamentais. Então, quando se fala, então, nessas garantias, colocando ali um ponto de inflexão na questão da dignidade da pessoa humana, a gente precisa também elencar que é como se nós tivéssemos aqui, né, aquela fala do Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Então, se a regra é clara, é necessário que se cumpra a regra. Então, nós não podemos passar pela regra, né, ou suplantar ou infringir essas regras. Porque uma vez havendo a infringência dessas regras, estaremos infringindo o sistema constitucional de justiça criminal. Então, basicamente, a gente precisa ter essa preocupação, Rayane, porque, na verdade, o que a gente mais vê, né, hoje são uma série de atos e fatos do cotidiano que realmente estão deturpando o próprio sistema jurídico. E esses atos e fatos, eles voltam e meio caem na mídia, né, como a gente tem visto aí na rádio, na televisão, e a gente tem uma preocupação como profissional do direito com essas salvaguardas que estão sendo violadas a cada dia e a cada momento. O professor Cristian, eu acho essa sua colocação assim, extremamente importante, porque a gente vê muita crítica ao direito penal e ao processo penal, no sentido de que existe muita impunidade, que se contribui com a impunidade. Outro dia eu vi um autor dizendo, agora não me lembro o nome dele, mas eu achei a colocação dele muito importante, muito na linha do que o professor está falando, que é o seguinte: o que garante que o inocente vai ter, né, todas essas garantias processuais é você garantir isso para o culpado também. Então, assim, garantindo ao culpado é a certeza que a gente vai garantir para o inocente. Então, assim, as pessoas acreditam que nunca vão responder a um processo penal, porque falam, eu sou uma pessoa de boa índole, jamais vou responder um processo penal, mas ninguém está livre disso. Às vezes um acidente no trânsito, ou às vezes ser identificado como autor de um crime e não ser. Então, essas garantias processuais, ela é sobretudo para o inocente também, né? É garantindo o culpado que a gente, em última análise, protege também o inocente, não é isso? Sim, é interessante, Rayane, o que você colocou aí, porque quando a gente fala dessa proteção, essa proteção não é apenas com relação à pessoa, né, inocente, mas ela também é uma proteção à vítima, uma proteção àquele que está respondendo a um processo crime. Sim. Então, por um lado, todos pensam que essa garantia é apenas para a pessoa que está respondendo a um processo criminal. Essa garantia é dada dentro de um sistema, e esse sistema massificado, ele consegue, de alguma forma, trazer, né, essas salvaguardas. E aí, muitos falam, Christian, mas esse sistema ele acaba contendo falhas. Ou seja, o sistema ele prima pela legalidade. Agora, aonde que vêm essas falhas? Essas falhas elas são advindas da própria aplicação desses operadores do direito. Então, a grande preocupação é aplicar a regra de forma clara, de forma justa, de forma prudente, de maneira que se cumpra, né, o desiderato lá da legislação. Então, Rayane, essa forma de garantia, né, essa forma de proteção, ela tem que ser observada sempre, né? Eu falo que a gente tem um tripé, que é o trio actum personarum. Então, a gente tem a figura do juiz, a figura do autor e a figura do réu. Então, nós temos ali o juiz, que é o detentor da jurisdição. E quem que é esse juiz? É aquele que tem o poder, o dever de dizer a respeito, né, de um direito, no caso concreto. Por outro lado, a gente tem a acusação. E a acusação, ela se perfaz através do órgão da acusação, que é o Ministério Público. E o Ministério Público é o quê? É o titular da ação penal. Tá? Isso quando ele não funciona ali como um custos leves.
Mas na ação penal ele vai ser considerado o famoso dominus litis. Uhum. E, por outro lado, a gente tem também, né, juntamente com o Ministério Público, nos crimes de ação penal privada, nós teremos ali o querelante, né, que é o particular nos crimes de ação penal privada. Eu posso citar o exemplo, os crimes, né, contra a honra, calúnia, difamação, injúria. E, por um outro lado, nós temos a figura do réu. Então, a figura do réu, que vai ter um representante legal para esse réu. Quem que vai ser esse representante legal? Esse representante legal é o defensor público, é o advogado, né? É aquele que vai postular em juízo para defender esses direitos dessa pessoa que está respondendo, né, a uma infração penal. Que pode ser um crime ou pode ser uma contravenção penal. Então, na verdade, esse sistema garantidor, ele prima, né, por garantias desse devido processo legal. Então, numa relação jurídico-processual, é interessante que nós, né, pensemos aí, essa garantia é dada a todos os sujeitos da relação jurídico-processual. Uhum. Então, por isso que nós temos a Constituição como a nossa lei maior, como a nossa, né, carta política, que vai dimensionar e que vai parametrizar esses direitos, essas garantias, né, vai priorizar a aplicação de princípios, regras e etc. Então, a gente tem que pensar de uma forma racional, de maneira que esse sistema ele funcione e funcione muito bem, de forma a não se cometer arbitrariedades. Tá? E essas arbitrariedades não serão cometidas se cumprir o quê? A própria legislação, a própria Constituição. Então, isso é um parâmetro muito importante que a gente precisa pensar a respeito das garantias constitucionais do processo penal. É um tema muito recorrente a questão da violação do Estado Democrático de Direito, né? Então, muita coisa viola o Estado Democrático de Direito. E pouco se tem falado sobre a violação do Estado Democrático de Direito pelo não cumprimento ou pela não observância dessas garantias. Não observar as garantias do processo penal também é violar o Estado Democrático de Direito, não é isso? Com certeza, Rayane. Então, quando a gente fala nessa violação do Estado Democrático de Direito, e aí a gente entendendo esse Estado, né, eu aprofundando um pouco mais sobre essa vertente do Estado, a gente pode entender o Estado hoje como um fenômeno social com fins gerais. E ao entender esse Estado como um fenômeno social com fins gerais, uma vez que a violação a esse Estado democrático de direito, que foi construído historicamente através de uma Constituição cidadã, né, nós temos ali uma questão eloquente, Rayane, que eu gosto sempre de chamar a atenção, porque se você deturpa o próprio sistema que te dá garantias, logicamente você está destruindo esse próprio sistema. Então, se a gente não respeitar esse sistema de alguma forma, nós estaremos destruindo por completo o próprio Estado de Direito. E um Estado de Direito que se prima pela democracia. Então, esse é um grande ponto que a gente precisa observar, porque se cria um Estado democrático de direito, e a partir do momento em que você viola as garantias desse Estado, você está violando as garantias do próprio cidadão, que é, na verdade, uma pessoa que está a buscar naquele Estado as suas garantias, e, ao mesmo tempo, né, essas garantias se colocam ao Estado como que? Em que esse Estado ele não pode ultrapassar o limite da regra. Porque uma vez ultrapassando o limite da regra, aí nós estaremos, né, diante do quê? De um Estado de exceção, que é plenamente vedado, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Sim, não. Então, em outras palavras, a não observância do processo penal, né, das garantias do processo penal, é, sem dúvida, uma violação ao Estado Democrático. Ao Estado Democrático de Direito, com certeza. Porque a gente fala da Constituição como uma lei maior, que é aquilo que o
Os alemães chamam de Grundnorm, que é a grande norma, né, que é a Constituição Federal. E uma vez você violando essa Grundnorm, essa norma constitucional, abaixo nós teremos normas infraconstitucionais. E uma norma infraconstitucional é o Código de Processo Penal. Então, se você viola a lei maior, automaticamente você estará violando, subsequentemente, uma norma processual penal, que é uma norma infralegal. Entendeu? Professor Christian, já entrando então no tema, né, propriamente dito, eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre as garantias mínimas ali da jurisdição, especificamente. Ok, Rayane. Quando a gente vai falar de garantias da jurisdição, a gente precisa pensar no Poder Judiciário. E ao pensar no Poder Judiciário, né, como um poder manifesto e garantido na Constituição Federal, a gente sabe que o Poder Judiciário, ele sempre vai decidir em casos concretos. E ao decidir nos casos concretos, ele precisa, na verdade, ao decidir, motivar suas decisões. Então, se a gente observar, né, na própria Constituição, no artigo 93, inciso 9, lá nós temos que as decisões judiciais elas devem ser o quê? Motivadas. E quando a gente fala dessas motivações, é importante que os juízes, ao decidirem, essas pessoas que são detentoras da jurisdição, né, que é o que a gente chama do jurisdictio, o poder jurisdicional, são aquelas pessoas que têm o poder-dever de dizer a respeito do direito no caso concreto. Uma vez que elas têm esse poder-dever de dizer a respeito do direito no caso concreto, elas têm que se valer de algumas premissas. E uma das premissas básicas que nós temos, que é a Constituição helênica, é o princípio, né, do juiz natural. Então, para que uma pessoa ela possa ser julgada, né, em um Estado democrático de direito por um juiz, esse juiz tem que estar investido na lei. Né? Então, esse juiz investido na lei, ele vai ter a responsabilidade para julgar aquela pessoa, observando os princípios e regras né, constitucionais, né, e também os princípios e regras de normas infralegais, para poder julgar essa pessoa. E aí, quando a gente vai falar desse julgamento pelo juiz natural aqui na jurisdição, é importante a gente se valer da diferença entre princípios e regras. Porque muitas das vezes, o juiz ele vai se valer de princípios, regras. Né? Às vezes, analogia, em alguns casos específicos. E quando a gente vai falar de princípios e regras na aplicação da lei por esse juiz, princípio, eu sempre gosto de falar que o princípio aqui, né, chamando a atenção de um grande jurista alemão, o professor Robert Alex, ele fala que princípio é um mandamento de otimização de um sistema jurídico. Então, o juiz, quando ele aplica a norma, ele precisa observar, né, os princípios. E esse princípio é um mandamento de otimização de um sistema jurídico. De alguma forma, ele vai otimizar esse sistema jurídico. E para otimizar esse sistema jurídico, ele vai se valer do princípio da legalidade, do princípio do devido processo legal, do princípio da ampla defesa, do contraditório, do princípio, né, da isonomia processual, do princípio da vedação às provas ilícitas, né, do princípio da proporcionalidade, do princípio do ne bis in idem, do princípio do indúbio pro réu. Então, ao julgar, esse juiz ele precisa se valer de alguns princípios. Então, os princípios, para esse sistema jurídico, é entendido como que o princípio é um mandamento, é uma ordem para visar otimizar o sistema jurídico. Sim. Então, ao lado dos princípios, o juiz, quando ele vai julgar, em termos de jurisdição, a gente vai falar um pouco sobre as regras. O que seriam as regras? As regras, também na vertente jusfilosófica do professor Robert Alexis, da Alemanha, ele fala que as regras são mandamentos definitivos de um sistema jurídico. Então, diferentemente dos princípios, as regras, elas se colocam aqui como tudo ou nada, ou é 0 ou 80. Então, é igual aquela máxima que nós temos, né, Rayane? É proibido fumar.
Então, se é proibido fumar, isso é uma regra ou um princípio? É uma regra. Então, não posso fumar. É proibido. Então, é uma regra. Inclusive, a consequência já vem pré-determinada, né? A consequência já vem determinada se o cidadão descumprir aquela regra. Então, o juiz ele se vale sempre de princípios e regras para julgar. Então, atrelado à questão do juiz natural, vai ter uma pessoa investida com poder jurisdicional dentro desse sistema legal para poder julgar, né, cumprindo ali, né, as regras, os princípios, etc. Sim. Ao lado da questão da jurisdição, a gente tem também alguns caracteres que são importantes a gente observar quando se fala na jurisdição, a irredutibilidade dos subsídios, a inamovibilidade, etc. e tal. Então, a gente tem uma série de preceitos que esse juiz precisa observar. Além disso, a legalidade também é um ponto importante. Antes do professor falar sobre a legalidade, essa questão das garantias do juízo, né, jurisdicional, são muito importantes e, assim, o que a gente visa coibir com essa garantia, né? É um juízo de exceção, né? Então, assim, é numa situação específica a gente nomear alguém para julgar que não seja aquele que está estabelecido em lei. Então, né, ao trazer esse juízo natural, o que a gente quer garantir para todos os cidadãos? Que você vai ser julgado por uma pessoa que julgaria qualquer outra, não é alguém específico para o seu caso, né? Então, exatamente isso, essa garantia de uma imparcialidade no frigir dos ovos. É uma garantia de que o cidadão ele não pode escolher qual juiz vai julgar a causa dele. Nem para beneficiar, nem para beneficiar, nem para prejudicá-lo. Então, quando a gente fala do juiz natural, é importante lembrar que o juiz natural, uma vez, né, aplicado, esse juiz ele tem que, ao julgar, ser imparcial, tem que ser alguém neutro, né? Tem que ser alguém que irá julgar com prudência, com racionalidade. Então, eu não posso escolher a quem julgar. O cidadão ele não pode colocar o dedo e falar, eu quero ser julgado por aquele juiz X ou aquele juiz Y. Não. É uma escolha. E o sistema é que vai determinar qual juiz vai julgar aquele caso. Já previamente determinado, né? E que ele vai ter que observar todas essas garantias, esses princípios e regras que eu Isso é uma mencionei. proteção, porque, por exemplo, se você comete um crime, você tem a segurança de que eles não vão nomear alguém, né, para te prejudicar ou para te ajudar, né? Então, esse juiz natural visa essa garantia, né, essa proteção. Com certeza. Então, essa proteção, ela se dá, né, com essas máximas que eu trouxe, viu, Rayane? Porque não dá para julgar. Porque se não julgar, observando essas máximas, a gente estaria julgando ali, o juiz estaria julgando com base numa lei não existente, ou uma lei moral, não uma lei jurídica, né? Então, é por isso que nós temos essas garantias. Então, ao julgar, observando a imparcialidade, a neutralidade, a prudência, a justeza, né, ele vai, ao abstrair isso, né, nas suas fórmulas lá de julgamento, essas questões para poder julgar da melhor forma. Né? É difícil a gente falar que o juiz vai julgar perfeitamente, porque nós somos seres humanos, e por sermos seres humanos, o juiz também é um ser humano. Assim como o juiz é dotado de imperfeições, nós seres humanos também somos imperfeitos. Então, para essas imperfeições, caso esse juiz venha julgar de forma equivocada, não observando, né, os critérios ali impostos pela jurisdição, nós vamos ter o princípio do duplo grau de jurisdição. Sim. E esse princípio do duplo grau de jurisdição vai possibilitar aquele cidadão que não satisfeito com aquela decisão jurídica, ele possa ali apresentar um recurso cabível daquela decisão, para que aquela decisão ela possa ser reexaminada por uma corte, né, superior de julgamento àquele juiz que julgou aquela demanda. Então, para você ver, é um sistema que foi muito bem parametrizado, muito bem organizado, de forma que se coloca ali as ferramentas para serem usadas da forma mais adequada. Sim. Então, a questão do duplo grau de jurisdição possibilita
Então, às vezes que o cidadão está sendo julgado por um juiz, ele não está satisfeito com aquela decisão, o que ele vai ter que fazer? Ele vai recorrer. É a única opção. Sim. Ele não vai lá e tirar a vida do juiz, porque não se pode fazer isso. Sim. Não se deve fazer isso. Uhum. Então, ele vai utilizar da ferramenta que ele dispõe, que é o recurso, Uhum. tá? E o recurso é um instrumento processual que se vale o cidadão para quê? Para reexame de uma decisão judicial. Uhum. Então, ele pode, muitas das vezes, ao apresentar esse recurso na seara processual, dentro desse sistema garantista processual, apresentar esse recurso e haver uma revisão da decisão daquele juiz. Professor, dentro dessa questão do duplo grau de jurisdição, a gente tem visto aqui muitas ações já começando a tramitar ali no STF, em razão de foro privilegiado, etc e tal. Isso, é lógico que tem uma justificativa, em algumas questões, né, são de fato foro privilegiado. Mas isso chega a violar aí o duplo grau de jurisdição em algumas situações? Ou é algo que pode ser discutido? Você fala no sentido de que... Dessas ações que começam já no STF, porque acima do STF tem recursos ali internos, mas você fica muito mais restrito do que uma ação que começa, por exemplo, na Justiça Comum, né, que você vai para o tribunal, e depois STJ, depois STF. Essa é uma grande crítica, Rayane, do sistema com relação à questão do foro por prerrogativa de função, né? Então, há muitos doutrinadores que são favoráveis, mas tem muitos doutrinadores que são contra essa vertente da prerrogativa de função. Sim. Então, às vezes, por que alguém já é julgado, por exemplo, no STF? Por que alguém já é julgado no STJ? Porque existe um foro. Então, por exemplo, um crime comum praticado por um deputado federal, ou um crime de responsabilidade praticado por um senador. Então, vai haver um foro privilegiado nessas questões. E aí, longe de qualquer racionalidade a respeito de estar certo ou errado, o que nós temos que observar é o que a legislação impõe, né? Independente de qualquer coisa. E sendo papel do STF, que é a Corte Suprema, sendo papel do STJ ou das instâncias ordinárias, primeira instância, né, ou a segunda instância, cabe a cada uma delas julgar da melhor forma possível, sempre com observância na lei. Sabe? Então, mas que há uma crítica fervorosa em relação a isso. Então, eu poderia citar alguns doutrinadores aqui, mas longe dessas dúvidas que surgem, esses doutrinadores, muitos deles são contrários a essa máxima, porque muitos vão dizer que isso viola o princípio da isonomia processual. Porque ele tem um cargo, porque ele tem uma função, ele deve ser julgado diferentemente daquele que não tem um cargo. Então, assim, longe de qualquer polêmica a respeito, viu, Rayane? Eu gosto sempre de falar que o importante é sempre observar o que a legislação impõe, o que as regras impõem, o que os princípios são colocados. E aí, uma vez que a gente está cumprindo isso, a gente está observando aí o devido processo legal, o sistema criminal de justiça, de alguma forma. Mas é um tema também que daria um outro episódio, né, professor? Com certeza. Mas voltando, eu te interrompi, o professor estava falando sobre o princípio da legalidade. Se o professor quiser continuar daí. Sim, quando a gente vai falar sobre o princípio da legalidade, nessa questão, né, das garantias constitucionais do processo penal, eu falo que a legalidade na verdade, a espinha dorsal de todo o sistema jurídico. E eu posso dizer que é a espinha dorsal tanto do sistema penal como do sistema processual penal. Por quê? Porque, ao falarmos de legalidade, a lei é a fonte criadora de crimes e penas no nosso sistema jurídico. Sim. Então, só vai haver crimes e penas no nosso sistema jurídico se houver o quê? Combinação de penas. E essas combinações de penas e crimes se dá pelo sistema da legalidade. Então, nós vamos ter ali uma assembleia, né, que vão se reunir deputados e senadores para a criação de leis penais. E, ao criar essas leis penais, eles vão definir o que sejam crimes
e o que sejam penas para o nosso sistema jurídico. Uhum. Então, a gente já definiu no nosso próprio sistema. Já dizia Montesquieu, né, na tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o judiciário ele tem a função de julgar, o legislativo, nesse caso, que o Congresso Nacional ele tem essa função de legislar privativamente sobre normas de direito penal e processual penal. Então, a partir do momento que há essa legalidade estrita pelo legislativo, nós devemos a observância a isso. Sim. Então, quando não se observa isso, aí eu volto àquela máxima da sua pergunta. Ah, mas quando não se observa a lei, nós estamos infringindo regras. E infringindo regras, nós estamos desrespeitando o quê? Toda uma relação jurídico-processual, todo um sistema criminal de justiça, tudo aquilo que foi investido, tá, pela nossa história, tudo aquilo que foi criado, né, por todos aqueles juristas que se debruçaram sobre as premissas da criação e construção de um direito válido para um sistema, né, justo. Entendeu? Sim, sim. O princípio da legalidade é o que vai garantir a segurança jurídica de todos nós, né? E dele decorrem outros princípios, né? Por exemplo, você não pode aplicar uma lei feita posterior a um crime que já foi cometido, porque senão isso traria uma insegurança, né? Tenho uma conduta que não é criminosa e uma lei posterior vai regular aquela conduta, isso não teria segurança nenhuma, não é isso? Com certeza. Então, outro ponto que você toca, que é interessante também, é a questão da segurança jurídica, né? E muito falo sobre isso nas minhas aulas, essa questão da insegurança jurídica. Nós precisamos pensar num sistema que promova a segurança jurídica e não promova insegurança jurídica. Porque a partir do momento em que a gente promover insegurança jurídica, nós vamos causar uma instabilidade institucional. E uma instabilidade institucional, eu posso dizer, em todas as esferas, né, de poder. Seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo. E também, né, isso vai gerar uma comoção social. E essa comoção social pode gerar impactos graves na sociedade. Sim. Então, a insegurança jurídica é outra pedra angular do nosso sistema, sabe, Rainha? E que a gente precisa pensar muito sobre isso. Porque, na verdade, a gente vive, atualmente, uma insegurança jurídica. E isso em várias esferas do direito, não somente a esfera criminal. Sim. E isso é preocupante, do ponto de vista cívico, né? Sim. E a gente precisa rever essas questões para tentar adequar e construir uma sociedade justa, solidária, fraterna. Professor, a ideia desse episódio é exatamente conscientizar a população da importância de observar essas garantias. Porque o que eu percebo assim, na sociedade, que é num afã de acabar com essa sensação de impunibilidade, né, que a gente precisa extrapolar essas garantias para poder punir o máximo de pessoas possível, que isso traria uma segurança para a sociedade. Mas muito pelo contrário, né? Esses princípios aí que garantem as regras do processo penal é o que vai trazer a segurança jurídica, porque a gente nunca, é aquilo que eu comecei a falar, a gente nunca acha que você vai ser processado criminalmente. Mas se um dia você for, é extremamente de interesse de todos que essas garantias sejam cumpridas, não é isso? Então, assim, as pessoas têm a noção de que o processo penal só se aplica a quem cometeu o crime. E não, né? Tem muito inocente que também responde a processo penal. Uma outra pergunta que eu queria falar, né? O professor falou sobre os princípios aí, as garantias mínimas da jurisdição. Você já até falou de alguns princípios, mas eu acho que a gente podia focar um pouquinho nessas garantias mínimas das partes nesse processo penal. Se o professor quiser falar sobre isso? Sim. Quando a gente fala das garantias mínimas das partes, a gente tem que pensar num processo civilizatório. O professor Aurí Lopes, ele é muito eloquente nessa questão quando a gente vai falar sobre a questão do crime. E aí, antes de entrar especificamente nessa garantia das partes no processo, eu queria falar para você o seguinte, que este crime ele pode ser cometido por qualquer pessoa. E aí eu estou falando crime e posso falar também de uma contravenção. Vamos chamar de uma infração penal, que é o gênero. Sim.
E aí, este crime pode ser cometido por qualquer cidadão, tá? Em qualquer lugar, né? Sob uma série de condições. E a partir do momento em que ele comete o crime, entra aí uma outra vertente, que é a vertente do quê? Do ius puniendi do Estado. O que é o ius puniendi do Estado? É o direito de punir do Estado. A partir do momento em que o cidadão ele transgride a norma penal, nasce para o Estado a pretensão de quê? De punir. Então, se o Estado vem a puni-lo, ele tem que punir com base nas regras do sistema jurídico. E aí, todo e qualquer cidadão pode cometer um crime. Pode ser que uma pessoa inocente também, como você mesmo falou, venha aí a responder por um processo crime. E essa pessoa que é inocente, que venha responder por um processo crime, a ela tem que ser dada essas garantias constitucionais do processo penal, como é o tema, né, da nossa abordagem aqui no habeas corpus. Então, ao falarmos disso, eu quero aprofundar um pouco mais, porque é interessante que o professor Aurélio Lopes Júnior, ele fala que punir é um ato civilizatório. Mas qual que é o grande problema do nosso sistema brasileiro? O punir, o investigar, o acusar e o decidir. Então, é um misto de situações que a gente vê no nosso sistema. Punir é um ato civilizatório, porque faz parte do nosso sistema jurídico criminal. Agora, como punir? Né? Esse é o grande problema. E aí, quando a gente vai falar da garantia dessas partes, a gente tem que pensar o seguinte, que toda e qualquer pessoa pode ser vítima de crimes, mas toda e qualquer pessoa também pode praticar um crime. E ao praticar um crime, a ela tem que ser dadas garantias. Quais são as garantias? São infindáveis garantias que a nossa legislação traz, que os princípios eles também trazem. Então a gente pode dizer ampla defesa e contraditório. Então, para toda dita na sistemática processual, sempre vai haver uma contradita. Se a gente fala da legalidade, a lei é a fonte criadora de infrações penais e penas. Então, só pode julgar com base na lei, porque se ultrapassar a lei, aí nós já estamos deturpando a própria sistemática jurídica. Nós podemos falar, né, ela tem uma amplitude de ferramentas para poder se defender, né, que são instrumentos constitucionais, nós temos instrumentos processuais, que a gente pode chamar de habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, mandado de segurança. Né, e o mais eloquente no sistema penal é o habeas corpus, numa prisão ilegal. E muitas das vezes o relaxamento de prisão, quando a prisão ela for, né, deflagrada de forma ilegal. Além disso, ela tem o direito à garantia da liberdade provisória. Então, ou seja, a liberdade provisória como instrumento de política criminal que está na questão atrelada às prisões no processo penal. Então, ela tem direito de responder ao processo livremente, né? Mas para que ela possa responder esse processo livremente, ela precisa cumprir alguns elementos da própria lei processual. Engraçado, professor Christian, porque tem um episódio aqui que a gente fala sobre os tipos de prisão, né? E a liberdade provisória é a regra, né? Mas o que a gente vê na prática é quase que a exceção, né? Assim, apesar da população ter essa sensação de impunidade, grande parte da população carcerária está presa preventivamente, né? Sem condenação, sem trânsito em julgado. Com certeza. O Brasil é um país, né, que se prende muito. E muitas dessas prisões, eu posso dizer para você, estatisticamente, porque eu pesquiso, porque eu estudo, estatisticamente, muitas dessas prisões são ilegais. E elas são arbitrárias. E, sendo arbitrárias, nós temos que valer do quê? Dos instrumentos que a lei nos traz para poder deflagrar essas prisões. E aí, você toca num ponto interessante, que é na verdade, a liberdade provisória. Porque a Constituição, voltando aqui nela novamente, nossa carta política, nossa carta cidadã, ela fala que ninguém será preso
Então, qual que é a regra geral, Rayane? Verdade. Liberdade. É a liberdade. Salvo nos casos de que prisão em flagrante, ordem fundamentada da autoridade judiciária competente e nas transgressões em crimes militares. Uhum. Então, isso é a ressalva. Porque a regra é a liberdade. Então, quando a gente vai falar da constitucionalização dos direitos, a nossa Constituição Cidadã de 88, voltando aqui para o aspecto da garantia constitucional do processo penal, a regra é a liberdade. A exceção é a prisão. Tá? Pode ser que num passado distante, e num passado distante mesmo, haveria o contrário, sendo a regra a prisão e a liberdade a exceção. Mas o nosso sistema atual, a regra é a liberdade. E isso deve ser observado. Então, muita gente fala, o sujeito foi preso e solto. Acabou em pizza, né? Né? Então, na verdade, não é porque acabou em pizza, é porque tem que se cumprir a lei. Então, a lei fala que o tratamento tem que ser dado dessa forma, que seja dado dessa forma. Entendeu? Agora, uma outra questão que eu evoco para preencher essa lacuna, quando a gente fala da questão das garantias aqui, né, dessas partes na relação jurídico-processual, Rayane, é importante a gente trazer um princípio reitor que é até um objeto da minha obra científica, que é o princípio da presunção de inocência. E quando a gente vai falar da presunção de inocência, o que vem a ser essa presunção de inocência? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o que o sistema jurídico ele prima? Juntamente ali com a Constituição, que ele é inocente até prova em contrário. Então, essa é uma grande máxima que eu vejo, né, sendo desrespeitada no nosso sistema jurídico. O princípio da presunção de inocência. Então, a pessoa presume-se inocente até prova em contrário. Sim. Então, essa, né, eu falo que deve ser sempre colocada em primeira grandeza, né, como uma regra de ouro. Porque qualquer pessoa pode vir a cometer um crime. Né? Mas a pessoa fala, aí vem aquelas máximas, né, que eu não gosto nem de ouvir porque me arrepia. Eu não defendo criminoso, mas me arrepia quando eu ouço falar, bandido bom é bandido morto. Né? Infelizmente, a gente precisa pensar um pouquinho para falar sobre isso. Porque a gente, ao falar sobre isso, a gente sabe que nós temos proteção pela lei. E essa proteção, muitas das vezes, é dada pela própria Constituição. Nós temos direitos humanos, para humanos direitos. Então, por que falar isso? Sim. As pessoas falam isso até o momento em que um semelhante da sua família não está respondendo por um crime. Porque a partir do momento em que começa a responder por um crime, a vertente muda. Sim. Então, esse é um tema que eu adoro, né? E assim, que me chama muita atenção e que eu vejo que está sendo colocado em um segundo plano no nosso sistema, né, jurídico brasileiro, principalmente o criminal. Não, eu vou fazer um comentário, mas assim, nem quero que o professor aprofunde, que realmente isso é um tema para um episódio inteiro. Que é o seguinte, a pena não é só para punir, né? A gente tem outras funções, ressocializar, né? Trazer uma segurança para a população. Então, a gente falou um pouco das garantias mínimas da jurisdição, agora o professor falou das garantias mínimas das partes. E aí, para fechar, eu acho que o professor poderia falar um pouquinho das garantias mínimas das provas. Das provas. Bom, quando a gente fala em provas no processo penal, que é um tema que também nos é caro, que ao falar em provas no processo, né, e nós temos e um princípio basilar na Constituição, que é a vedação das provas ilícitas, né? Se veda a utilização de provas ilícitas do sistema jurídico criminal brasileiro, ao analisarmos o Código de Processo Penal, lá no artigo 155 e seguintes do CPP, Rayane, a gente tem que o juiz ele vai formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório.
Então, é necessário que essa prova ela seja posta e que essa prova ela seja, uma vez que ela é posta no processo, que seja dado ali o quê? A oportunidade das partes manifestarem sobre essa prova. Uhum. E muitas das vezes, essa prova que é juntada num processo penal, ela se torna o quê? Ilícita. Uhum. E no nosso sistema jurídico, nós temos 3 tipos de prova que a gente pode considerar que são provas ilegais. Uhum. E aí eu gostaria de citar um pouquinho sobre elas, que eu acho interessante, do ponto de vista jurídico-filosófico aqui, porque quais são esses 3 tipos de provas ilegais que são vedadas no nosso ordenamento jurídico processual penal? Bom, nós temos a prova ilícita. Uhum. E o que é a prova ilícita? A prova ilícita é aquela que vai violar regra de direito constitucional e material. Uhum. Então, por exemplo, às vezes você tem uma interceptação telefônica clandestina. Uhum. Quando a gente vai falar em interceptação telefônica clandestina, a gente vai ter ali a visualização de uma prova ilícita, porque está ferindo uma norma, né? Uma regra. E aí, essa prova ela tem que ser desmembrada do processo penal. Então, isso é o que eu chamo de prova ilícita. Fere regra de direito constitucional e material. Por outro lado, Rayane, nós temos também, na abordagem das provas, a questão da prova ilegítima. O que seria essa prova ilegítima? A prova ilegítima ela vai violar a regra de direito processual. Então, se viola uma regra de direito processual, nós estaremos ali o quê? Com uma prova ilegítima. E a própria ilegitimidade nos remete ao sentido de não reconhecimento daquela prova no sistema jurídico. Então, o juiz concedeu uma parte, um prazo maior para uma parte em detrimento de outra, isso está violando o sistema jurídico. Sim. Então, é uma prova ilegítima. Então, está gerando ali uma ilegitimidade. Por outro lado, nós temos aquilo que a gente chama de provas ilícitas por derivação, que são provas que derivam de outras provas ilícitas. Então, essas provas ilícitas que derivam de outras, elas também devem ser desentranhadas do processo penal. E hoje nós temos uma teoria muito importante, que ela é muito utilizada, que ela é muito estudada na jurisprudência brasileira, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada, que é a famosa conhecida de Fruits of the Poisonous Tree. Que essa teoria fala nada mais, nada menos que se eu tenho uma laranja boa, junto com laranja boa, eu tenho laranjas boas. Mas se eu tenho uma laranja podre no meio de laranjas boas, a laranja podre vai contaminar as laranjas boas. Sim. Então elas têm que ser desentranhadas, que entra na vertente da prova ilícita por derivação. Entendi. Então, a partir da colheita de uma prova ilícita, ela pode contaminar outras. Entendi. Por exemplo, então fez uma busca e apreensão sem uma ordem judicial, então apreendeu um celular que tinha uma prova lá. A busca e apreensão já era ilícita, então o que se foi descobriu colhido no a celular... partir do celular é ilícito por derivação. Então a gente tem aí a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então essas provas elas têm que ser desentranhadas. Para garantia de quem? Daquele cidadão que está respondendo ali a um processo crime. Então isso é uma máxima para respeitar aquele que está sendo julgado. Sim. Tá? Lembrando que a gente tem algumas exceções no próprio sistema processual brasileiro, que é a questão, né? Muitas das vezes a gente tem exceções à vedação das provas ilícitas. E eu gosto sempre de trazer aqui a proporcionalidade, que vem do direito alemão. E o direito alemão fala, né? Isso aqui é uma máxima que a gente tem. E aí aquela pergunta, Rayane. Será que eu tenho uma única prova ilícita? E essa única prova ilícita eu posso comprovar minha inocência. Será que eu tendo essa prova ilícita para comprovar minha inocência, eu posso utilizar em meu benefício? Para a inocência, Para a inocência? Sim. Então entramos na máxima do direito alemão, em que se eu tenho uma prova ilícita e essa prova ilícita eu quero utilizá-la para comprovar minha inocência, logicamente eu posso utilizar para provar minha inocência. Então aí a gente está se pautando por um critério, né, de política criminal em que se quer ou que se procura, né, uma segurança jurídica do nosso sistema. Então, ao falar
né, dessas provas ilícitas, a regra geral é prova ilícita tem que ser desentranhada do processo penal, salvo as exceções que a própria legislação impõe. Então, é muito interessante, né, que a formatação desse sistema passa por um critério, né, formalista, por um critério com bastante estudo, com bastante racionalidade, e para se chegar ao que nós temos hoje. Então, ou seja, resumindo, cumpramos, né, as regras, cumpramos aí os princípios, para que nós tenhamos aí, na verdade, um sistema racional de justiça que se paute por segurança jurídica e não insegurança jurídica. Entendeu? Perfeito. Pessoal, boa noite, professora Rayane, professor Christian. Professor, a minha pergunta é sobre o caso da Mariana Ferrer, que aconteceu em 2020 em Florianópolis. Só recordando para o pessoal, né, a Mariana foi uma jovem que foi estuprada dentro da boate, supostamente estuprada, né, porque a gente não tem que tomar até cuidado aí para poder falar. E durante o processo, a gente viu que o réu, ele teve todas as suas garantias asseguradas pelo Estado. Desde quando o processo iniciou até o seu final, até com a sentença final, ele teve todos os seus direitos assegurados, mas eu fico pensando muito também no caso das garantias da vítima, porque considerando que num processo você tem a parte que acusa e a parte que se defende, e considerando aí que a parte que acusava nesse processo em questão era a Mariana, a gente teve até um problema aí na audiência com ela, em que o advogado de defesa ele foi bem assintoso, e aí o CNJ teve até que intervir na oportunidade. Então eu queria entender como que funcionam também as garantias da vítima. Certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a pergunta da Júlia, né? Júlia, achei uma pergunta extraordinária, principalmente num caso polêmico ocorrido no Brasil, em Santa Catarina, no Tribunal de Santa Catarina. O que eu posso dizer sobre essa questão, né, desse caso da Mariana Ferrer? Longe de tecer, né, algum comentário, né, a favor do réu ou a favor, né, da vítima, eu gostaria de falar alguns pontos, né, do que eu pude perceber nesse caso. Não quero adentrar com profundidade, mesmo porque eu não tive acesso aos autos do processo. Eu só tive acesso à sentença, mesmo porque é um crime de estupro de vulnerável e os crimes sexuais eles correm segredo de justiça. Então, nesse caso, do que eu pude ler, né, da sentença, eu vi que o juiz absolveu o empresário, no caso da Mariana Ferrer. Foi um caso de repercussão nacional em que envolvia, e foi lançado até nas mídias sociais, a questão do estupro culposo. Sim. Que não existe. Na verdade, é estupro doloso, é dolo. Então, ali houve, né, no caso do acusado, ao praticar a ação, ele agiu com dolo, intenção, vontade, consciência. Ao agir com intenção, vontade e consciência, ele quis praticar a ação, né, dentro daqueles parâmetros, né, da ação, né, do ato comissivo. E aí, pelo que eu pude perceber, né, e como nós sabemos, tratando das garantias, né, constitucionais do processo penal, a gente sabe que o princípio da isonomia processual é um princípio que deve ser observado. Então, tanto a acusação como a defesa, é o que a gente chama de paridade de armas, deve ser observado. Então, se não foi observado, quem tem a função de equalizar isso é o juiz. Então, o juiz, né, longe de dizer a respeito da decisão do juiz e de criticar ou ovacionar a posição do juiz, eu falo que, nesse caso, primordialmente deve ser cumprida a isonomia processual. As partes devem ser respeitadas, né, dentro da relação jurídica e processual. Então, tanto o acusado como a defesa devem ser respeitados, postulando seus direitos ali, manifestando sobre provas,
seja na contradita, seja defendendo e etc. Mas, o que eu posso dizer? Houve um problema também muito grave com relação à audiência, né? E o CNJ até interpelou, né, o advogado, no caso da audiência, com relação a Mariana Ferrer, que eu acho que é um ponto problemático nesse caso. Eu, nesse caso, falando com toda sinceridade, eu acho que, nesse caso, o juiz deve interpelar para poder equalizar as partes, cumprindo-se a isonomia processual. Com a decisão, ela vindo aí, se eu não me engano, foi em 2020, se eu não me engano, a sentença absolutória, que o empresário foi absolvido, pelo que eu pude perceber da sentença que eu li, porque eu não tive acesso aos autos. Eu verifiquei que houve uma série de problemas apontados pelo juiz durante a instrução criminal. E um dos problemas que me chamou bastante atenção na instrução criminal foi a questão da oitiva das testemunhas. E todos nós sabemos que testemunha é prova no processo penal. E aí, devido a esse problema, com relação a essa questão da oitiva das testemunhas, que não se chegou a uma certeza, né, porque o juiz ele vai formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório. Então, ao analisar as provas que foram encaminhadas a ele, eu acredito que na posição daquele juiz, no caso Mariana Ferrer, ele absolveu o acusado com base no princípio do indúbio pro reo. Pelo que eu pude perceber, não analisando o caso em toda a sua magnitude. Porque eu verifiquei que na fundamentação da decisão, ao invés dele acusar, ele absolve. Então, pelo indúbio pro reo, na dúvida, o juiz não vai acusar, ele vai absolver. E foi o que ele fez, ele absolveu. Então, pautando pela absolvição, nesse caso da Mariana Ferrer, é que me chama a atenção um ponto que você trouxe, que é a questão da vítima. A gente precisa observar as diretrizes e as regras com relação ao acusado, mas também a gente precisa observar as regras e diretrizes com relação à vítima. Porque a gente está num sistema que se pauta por uma isonomia, uma igualdade. Então, se houve desigualdade, eu acredito que quem deveria ter interpelado era o juiz. Então, longe de qualquer posicionamento a favor ou contra, eu vou respeitar a decisão do juiz. Então, eu respeito a decisão do juiz, no caso Mariana Ferrer. Se eu não me engano, recorreram. E parece que tem pouco tempo, acho que foi recente agora, não tem uma semana, já houve uma decisão do tribunal e também foi, não sei se foi ao STJ também, parece que ele foi absolvido. Então, ou seja, já foi em outras instâncias e houve absolvição. Então, se houve absolvição, quero entender que aqueles que lá, ao receberem, né, aquela decisão para a reforma, eles entenderam que ela não deveria ser reformada. Então, mantiveram a absolvição do empresário. E aí, eu posso dizer que, nesse caso, eu acho que ele se pautou pelo indúbio pro reo. Na minha humilde opinião, salvo, né, disposições em contrário. Mas eu acho que ele se pautou pela absolvição. E o que eu acho que a gente precisa preocupar, e a sua pergunta ela é interessante, que é a questão da vitimologia. A vítima também, dentro de uma questão, né, da ciência criminal, ela tem que ter observância. E o que a gente mais vê no nosso sistema atual, a vítima, às vezes, muitas das vezes, ela é colocada e relegada a um segundo plano no sistema de política criminal. Então, a gente não pode esquecer que a vítima, ela está ali e que o crime aconteceu por causa dela. E que o Estado está perseguindo o criminoso porque aconteceu alguma coisa com a vítima. Então, eu acho que a gente precisa ter olhares, né, mais especiais para a vítima também, não apenas para a acusação. Porque, para se falar em uma relação jurídico-processual, né, em que eu tenho ali um juiz imparcial, em que eu tenho um juiz neutro, ele deve preocupar com essa garantia. E preocupando com essa garantia, ele está respeitando um devido processo legal e um sistema democrático de justiça criminal. Espero ter respondido a sua pergunta.
Conseguiu Tá? responder sim, professor. Muito Eu que obrigada. agradeço, tá? Uma honra responder sua pergunta. Obrigada. Júlia, muito obrigada pela pergunta, viu? Professor, infelizmente ou felizmente, já vamos finalizar, porque o prato já está pronto. Eu queria que você olhasse para as câmeras e desse os seus recados, onde o pessoal pode te encontrar, quem quiser seguir, qual que é o seu sua rede social, o seu YouTube, enfim, Instagram, fica à vontade. Gostaria de agradecer, Rayane, a oportunidade, viu, Rayane, novamente, por estar aqui, por ter despendido um tempo de poder contribuir de alguma forma com a Habeas Pasta. Tá? Me coloco sempre à disposição quando chamado, porque Rayane é uma ilustre e exímia professora, grande amiga, que eu tenho a maior consideração. Obrigada. E assim, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é, principalmente, né, aos meus amigos, aos meus colegas, aos meus alunos, ex-alunos, eu sempre coloco 3 máximas que a gente tem que sempre perquirir no direito, que é lutar sempre, cair talvez e desistir jamais. Então, quem está no sistema de justiça tem que ter essas 3 máximas. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Quem quiser me encontrar, eu tenho um Instagram, tá? E lá posto algumas questões relativas à minha profissão, às minhas aulas, né? A toda a minha vida acadêmica e profissional. Então, vocês vão me achar lá com Christian Kiefer, tá? @Christian Kiefer, tá? No Instagram vocês me encontram lá. Muito obrigado por estar participando do Habeas Pasta e que Deus abençoe a todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Professor, mais uma vez, muito obrigada por despender seu tempo, vir conversar com a gente. Eu acho que foi muito produtivo, muito esclarecedor e eu acho que vai acrescentar muito aí para os nossos seguidores. Pessoal, quem acompanhou a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua audiência. Continue nos acompanhando porque tem muito episódio bom pela frente. Muito obrigada. Tchau, tchau.